Shalom a todo o povo da Graça Divina que acompanha esse ministério a partir das nossas redes sociais, nosso Facebook, TikTok, Instagram e o nosso canal no YouTube, Igreja Graça Divina TV. Mais uma vez estamos aqui com um servo de Deus, profeta Bem-vindo Jimmy, profeta que acabou de nos ensinar acerca da sexta estrela, que é a estrela do amor e da consideração. Vamos fazer agora a nossa emissão. Estou também com a nossa mamã, jornalista, Mamã Madô Tumba. Shalom, Mamã Madô. Profeta Bem-vindo Jimmy, que ensinou acerca dessa estrela, acho que é a parte B. Shalom, profeta. Shalom, irmã Teresa. O profeta Bem-vindo Jimmy tocou num ponto rápido, mas eu consegui segurar que quando o profeta diz que Deus, quando falou com Ló, quando estava a sair da sua cidade, para não olhar para trás, que tudo ficasse para trás. E o profeta também disse que os quimbandeiros pegaram essa prática e usam hoje nas suas bruxarias, que quando alguém visita a sua casa para fazer as coisas que fazem lá, ao sair não pode olhar para trás. O profeta também disse que alguns fazem encantação no cemitério, entram normalmente, mas ao sair não pode olhar para trás, não todo o ritual estraga. A minha pergunta é o seguinte: nós temos entrado no cemitério muitas das vezes que é para deixar os nossos antequeridos. Será que essa prática de não olhar para trás serve também para nós? Obrigado pela questão. Deus seja louvado. Ele pode responder assim, acerca do ensinamento de hoje. Toda a realidade que acontece no mundo todo, só que permite é Deus. Deus criou tudo, o diabo nunca criou nada. Até o homem está a criar agulha. O homem sabe fabricar pão. O diabo até para fabricar pão não sabe. Não sabe mesmo nada. Todo o diabo costuma fazer, ele costuma imitar. Ele é forte para copiar. Por isso, quando Deus falou na Abraão acerca para destruir Sodoma e Gomorra, essa história começou no Gênesis 18, terminou no Gênesis 19. Abraão recebeu a revelação. Abraão foi que o homem que Deus começou nova história do mundo com ele. Porque Abraão saiu da família dele, mas na saída de Abraão, Ló colou Abraão. Sabia que esse homem tem grande futuro. Esse homem é grande. Eu fiz uma pergunta na igreja. Sou o único sobrinho da Abraão solo. Abraão não tem mais outro sobrinho. Por isso, o nome de Ló foi escrito na Bíblia porque ele colou Abraão. Quando ele não colou Abraão, ninguém podia conhecê-lo. Agora, Ló, quando está a sair com dois filhas dele, com a mulher com ele, saiu 4. Deus diz que ninguém olha atrás, mas na maneira que a mulher do Ló foi origem, tinha semente daquela cidade de Sodoma e Gomorra, naquele trovoada, aquele barulho, ele não conseguiu, ele olhou atrás. Quando ele olhou atrás, é onde que ele ficou estátua do sal. A partir dessa história, é onde o mundo das trevas também, ele habitou, costuma copiar, ele copia aquilo. Muita gente já foi na casa do quimbandeiro. Esse quimbandeiro vai falar que na maneira você entrou, pegou já esse macumba dele de brincar, mas na tua saída não olha atrás. Qualquer baú não olha atrás. Não olha atrás.
no cemitério, quando pessoa foi para enterrar pessoa de dia, ali não tem condições, pode olhar atrás, mas de noite, pessoa costuma ir no cemitério para ir fazer feitiço, para ir invocar morto. É aonde que não pode olhar atrás, porque quando você sair, ali sai bué de barulho. Também quando sai, ele recebe bué de chapada. Chapada, mesmo chapada forte, mas não pode olhar atrás. E quando vai olhar atrás, ali vai ficar maluco. Por isso ele não olha atrás. Mas nosso Deus falou no olho atrás, porque para evitar, para não poder olhar aquilo que vai acontecer. Essa condição começou com Deus, mas o mundo assim pegou aquilo, transformou, mudou o sistema para maldiçoar a pessoa atrás dessas condições. Mas o diabo não criou nada, tudo de Deus. Deus é responsável de todas as coisas. Mas para ir enterrar a pessoa, pode entrar no cemitério, enterrar a pessoa à vontade, na tua saída, pode olhar atrás, não tem problema. São condições de noite. De noite, ali já é outro mundo. Ali já é outra história. Aquela história de noite é onde tem condições que, quando você entra, mas na tua saída, não olha mais atrás, mas de dia não. Nosso Deus é Deus de misericórdia, é Deus de solução. A solução de Deus está no todo lado. Cristão usa amor, Deus é amor. O amor de Deus tem que passar em cima de todas as coisas da nossa vida. Essa estrela para funcionar precisa de amor, porque Deus é amor. Diabo não tem amor, diabo não sabe arrependimento. Todo mundo que tem estrela é pessoa cheio de amor, cheio de bondade, porque verdadeiro homem que tem estrela, ele carrega a imagem de Deus. Nosso Deus é misericórdia, nosso Deus é lento na ira, mas ele tem cheio da bondade. Por isso, todo homem, mulher, estrela, lhe segue esse ensinamento, vai te ajudar a tua caminhada aqui no mundo. Deus te abençoe. Merci na bato nyonso o balandaki kilti na biso de début à la fin. Tolobaki tokozonga pour émission na biso. Toza ana mosali na Nzambe prophète Benvindu Njime. Bonsoir prophète Benvindu. Bonsoir Mamadou Toumba. Toza esuna sœur na biso journaliste sœur Teresa. Bonsoir sœur Teresa. Thème na biso eza toujours les 7 étoiles. Toza na sous-thème ya 6e étoile etikali kaka étoile moko po to clôturer un thème oyo. Étoile d'amour pe à considération. Na étoile o d'amour pe à considération ebimisi biso makambo ebele. Bokoyoka o mosali na Nzambe akoloba naza na mingi ya kokomante te bino moko boyebi déjà ndenge sujet oyo ebimisi makambo ebele, ebimisi ba ange o babwakaka bayaka na Lucifer, ebimisi ba royaume à 999 555 775 bino moko mona oyo prophète Benvindu akolobela biso. Bonsoir pour une fois encore prophète Benvindu. Bonsoir Mamadou Toumba. Question nanga eza boy na matea o otei lelo matea ezaki vraiment makasi olobeli mingi si amour. Ndenge nini bana ténèbres bazana, pourquoi bana ténèbres bazana amour, bana ya ba chrétien amour eza vraiment te ezotambola na hypocrisie eza pona nini? Ça va, merci pour la question. Ya liboso bana ténèbres bazana amour te. Baza ba hypocrite. Na pesa exemple mo mala moi. Ndeko ayeba ndeko na tata mwasi mama leki. Nda mama tininga so na mwalipa ata loso ata nyosunga biso. Oh te, ese bele ya kozwa. Wana za ndeko nanga, suna sinza na osala yango. Fuka na sala yango paza ndeko nanga, wana makila nanga. Alakisi yo amour meza hypocrisie. Apesi na ye bien.
mais opesi mukongo kaka nga na pesa na famille oyo kanga babota kanga moko e boso nga na zalaka te nga na lembi na ngai nalembi na mpe koyede oh mais alakisaki image moko ya malamu mais tala nsima na ye oyo alakisi doze misala ya bana ya diabulu bazaka neti bato baza bana bolingo te bana hypocrisie les mêmes styles ya makambo yango evai na baeglise bakretien batoni na hypocrisie oyo batona na bolingo batondisi hypocrisie bavi na bango yango lo baeglise lelo tozoluka mokili tokuti mokili na eglise toluki eglise tokuti yango na monde confusion a partir ya nini ya makambo oyo oke nzambe aza bolingo bolingo wana so tokolata yango na mitema na biso ya solo me basali na nzambe tozowa témoignage ebele mutu yo paster oyebi eke mondimi wana biso ke naza na kindoki me yo ndimi okomisa ndoki wana mwasi na yo mutu ayebi si yo mabeki naza ba mari de nuit obi te ngai mari de nuit wana mpo nasambela ifo yokoma mwasi na ngai baréalité ya makambo oyo nde ezodétruire baeglise bato bazoloba bosolo bazomisango bato mabe wana nde bazoma bato malamu lokola réseaux sociaux eza na ngwana lelo mpona koyede bato na lokuta kocontredire volonté ya nzambe kozwa ya mabe bakomisi malamu bazwi malamu bakomisi yango mabe mais toyeba yango bien na nyonso tozosala Matthieu chapitre 13 verset 25 eza toujours kati na biso Matthieu 13 25 eza kati na biso kolo musala aopona ivre na blé ekola nzela moko me kolo musala nda koyebake nani aza vrai nani aza faux donc akoloba tolongola hypocrisie bachrétien totia kokritiki bapaster na biso totia kokritiki bandimi ndeko no mondimi totika biloko wana totia mpe koyina na famille wana eloko ede ndeko soka na yango te lobana na yango te kopesa te mpo nsima okoma kofinga kaka ngai soka na botala na famille oyo te eboyo olingi nini ke nzambe alata nzoto akita atikaka yo na famille wana ekopesa gauche droite eyeba te tobongola mitema étoile oyo ezali étoile ya mu yango bato mosusu na vie azoforce vie te me nzambe azopambola ye aopambola ye aza na kisi bato baganye vie baétoile baza mpo baganye donc tout le monde na mokili bazaka moto akisi tout le monde na mokili azaka moto akisi baétoile bazali oyo bazoganye vie même dans le gouvernement, il y a des ministres qui sont dans solo, dans la police, dans la force armée, il y a des bateaux qui sont dans le gouvernement, qui sont dans solo, il y a des et le président, le président, mais mais ça président. Exemple, président Mora, ancien président Nigeria, président Jonathan, Azalaka diacre, il y a Redeem Church. Mais, et pas papa au déboy, Aza diacre, mais Aza président république. Bon, on a habité sur le côté, mais on a yebani. Ba étoile bazali, o bazo gagner vie, mais na bolingo nzambe. Bolingo ezo sipote nyonso ezo limbisa nyonso ekanisa moninga mabete poso bito landa kaka na ebite me biso pasteur bola moto osala to sala ngo stu penser que to sala musala nzame à cause amour to zo la intérêt ya nzoto te mais intérêt ya nani ya kolo musala atidi biso musa comme esclave na to sala musala na ye donazo te mutu nyonso ndozo landa ngai bolingo ya Christ elata motema na yo tambola na obanga nzambe linga nzambe pratiquer amour wana okomona o nzambe akomisa yo lobi selon volonté na ye kola pambolo merci
Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. A minha segunda questão, na segunda parte do culto, o profeta bem-vindo, Jimmy, começou a dar o programa ou atividade de 1 de outubro, que é um plano do mundo das trevas, onde cada embaixador de cada país tem que sacrificar 3.000 pessoas. Eu gostaria de saber, do jeito que nós passamos aqui a nossa vigília, que foi contra, para destruir também o plano do mundo das trevas que estavam a ser feito naquela época. Eu gostaria de saber se nós, nesta data, também teremos nosso programa que é para destruir esse sacrifício das 3.000 pessoas. Muito obrigado por essa questão. É melhor povo de Deus para ter conhecimento, porque conhecimento é a chave da vitória. Conhecimento é a chave da grandeza. Deus diz que meu povo se perde falta de conhecimento. Esse ensinamento acabou de explicar hoje, explicou já a preparação do evento do fim do ano, porque mês do que do julho, daqui a 3 ou 4 dias vai acabar. Vamos entrar já no mês de agosto. Ali no mundo das trevas, todo embaixador do mundo das trevas já está bem preparado. Cada um tem que preparar já 3.000 pessoas que tu vai sacrificar. Agora, esse embaixador, ele vai colaborar com o bruxo supremo da cada bairro, porque ele vai trabalhar com a bruxaria. Agora, quando você é um cristão, vocês não têm conhecimento, você está trabalhando, que Deus vai operar, não tem problema, mas tem que ter visão para saber que esse mundo é de Deus, mas está no subcontrole do quê? Do diabo. Receber Cristo não é mal, mas tem outra batalha, a batalha do lanço da família, tem que cortar, porque a nosso inimigo pode estar na nossa família. A bruxaria familiar vai levar assunto na bruxaria comunitária, que eu não sei conseguir, minha irmã, meu irmão, por isso eu levo esse assunto no tribunal das trevas para acusar o irmão dele, para preparar uma maneira para lhe condenar, para ser sacrifício do que? Do mês de agosto, porque o sacrifício do mês de agosto vai começar dia 1. Esse tipo de sacrifício, pessoa morto sai no cemitério, morto, mulher vai namorar com o homem vai dormir com mulher para matar pessoa. Outro vai sacrifício do que? De dinheiro. Tem vários sacrifícios vai acontecer, muito acidente vai acontecer. Por isso nós estamos pregando essa cena, todo cristão para acordar, que você estava a dormir, para você tem que saber que você a dormir, mas a tua atrás tem plano que o diabo está a preparar. Porque segundo parte do ano, o diabo sabe que Deus costuma terminar bem. Ele vai vir que para destruir, que cristão tem que falar, Deus me abandonou, Deus me deixou, quando Deus eu servo, só orar a Deus todo dia na igreja, mas a morto, minha família morre. Missão do diabo que cristão tem que falar mal, tem que preguiçar, tem que falar o contrário contra Deus. É aonde que ele vai bater palma para entrar, para destruir. Nós estamos explicar que mês de agosto é mês do que? Do todo embaixador do mundo. Pode ser no Paris, ali vai sacrificar. Até ali é pior. Não teve aquela guerra aqui da Rússia com a Ucrânia. Quantas pessoas já morreram? Quantos sacrifícios estão acontecendo? Ali no que na Ásia. Quantos já morreram? Mas Deus ajuda o povo da graça divina para se preparar pela oração do mês de agosto. Mês de agosto nós todos vamos entrar mais na oração.
vamos ter mais oração forte. E essa oração não só pela mês de agosto, até pela mês de novembro, que mesmo também tem mais outro sacrifício do Cristo Rei. Ali todo bruxo vai sacrificar 3 pessoas, uma pessoa da família dele, 2 ele vai comprar na rua. Ele vai poder comprar teu filho, teu irmão, a sua mulher, a sua prima. Por isso nós estamos preparados acerca desse evento do fim do ano. Diabo é nosso inimigo. Para vencer o diabo, precisa a conhecimento da obra dele. Para vencer o diabo, tem que ter a fé. Para vencer o diabo, usa a palavra da fé. Tem que ter determinação. Que a determinação que vai fazer que você amanhã, para chegar no lugar que você pensa, porque obra do diabo que ele coloca sempre barreira, que tu não pode progredir, tu não pode subir, tu não pode fazer história, mas em nome de Jesus Cristo, aquilo vai preparar para ti, você não vai morrer, a moto não vai entrar na tua casa, na sua família não vai entrar, porque a sua família, a sua casa tem protegido pela aliança de Deus da graça divina, de Deus tu serve. Eu sei que você serve Deus vivo, sangue do Cristo está a tomar conta de nossa família que vive fora do país, sangue do Cristo está a tomar conta de todo membro da graça divina fora do país, em nome de Jesus Cristo. Todo plano de fim do mês, do ano, nunca vai ter poder na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Merci, prophète, bienvenue dans l'éclaircissement. Deuxième question, ils ont un deuxième volet. Question, il y a deuxième étape, ils ont comment ozoye ba programme sur un monde à ténèbres na octobre bazana boye ba boma batu ba osala ba réunion boye ba révélation na boye ba programme na bango ozo kangonde nini. Ça va, merci. Na question tu peux envoyer ba programme monde de ténèbres. Et là que c'est important liboso na monde spirituel qui est une église awa lelo. So mutu eli oka mazo cha oppression kolanda pression mutu arate kolanda te parce que mutu zo wela zo banga pression nzoto yango te sa molimo ako pressionner yo mais yo zala na maîtrise consulter nzambe ko sala volonté mais sala volonté o nzambe azoloba na yo quelque soit nyonso to zo mona oyo mutu apesa ka message nzambe Bible lobi bien na livre ya Mose ils ont le côté comme ka sans m'a révélé secret nae na ba serviteur ba bengi ba prophète nae et lo ko nous se comme ma ben nzambe azo révélé yango na esa pesa ka prophétie na 2021 na pesa yango avant kutu na tali likolo tali satellite likolo moni ngambo ya Afrique komi mwindo bazola code qui se zolela nzamba tali singa imosana nze momni na okufa Afrique oningana mais balakisa ya tibisho swati balakisa nga yango na pesi prophétie wana na pesa prophétie wana avant après tibisho yo okufa donc ça bato ba histoire prophétie pesa wana ndimbo to pesa prophétie to pesa awa ya makambo ekoma tozo pesa yango pona mutu abanga te mais pona mutu azwa maele azwa stratégie ya kobondela biso tozo bondela pona nzambe abomba libota na yo tobite so bonde to bondeli ke mambo ne kosalama mais ezwa bato ba libanda ya Christ ngaza kat na Christ ezwa ngate d'ailleurs kuna nazana demo moko ange mona bena ko speaker na banzambe ange akomboni Abaddon de mutu afundaka ba chrétien nyonso ba passer mutu afundaka bango eza Lucifer te eza na Lucifer te pa Lucifer ani omniprésent omnipotent omniscient azani makasi ba information a diriger du monde na malamu muna mudana position Abaddon nde mutu vandela ba vie ba église ba ndaka banganga ba secte nyonso mona nyonso tous les deux côtés Abaddon da zawana ndim da accusateur ya
biso ba chrétien na expliquer un na comment na étape na ye ni na expliquer malam comment il a fonctionné pour la détruire ba vie ba église ba vie ba chrétien ba vie ba nanze ba sala ba engagement ba respecter ngote abado ansawana pour la détruire donc mambo ça mi to lobela mais nyonso to pesa calendrier monde tenir pour na to sambela mambo to détruire makambo wana yoka ngota ko yoka mais nda kune ko mate nde ko ambassade butu ezali ba ambassade ezali ko sakana te dimanche passé na tanga ba ambassade wala tanga ya Égypte tanga ya Congo na tanga ya France na tanga ya Portugal ya Brésil na tanga ya Babylone na tanga ya Belgique ya Italie Espagne ya Angleterre ya Russie tanga pour mboke belé va tanga ki ambassade wana ezali nde ezo travailler sikono ba sorcier pona ba kokisa sacrifice na bango ya deuxième partie ya année pona honneur nani ya diable mais biso zali protéger tous na ngambu ya Christ tous a protéger biso tous na Isaïe 54:17 toute arme forgée contre toi sera sans effet donc arme ne sera bête contre yo ya en effet langue de confesser justice contre eux et que ça la condamné donc bisto batami to bombami na protection makila ya Jésus Christ tous ali à pas na projet ba ça la programme na bango et otika la kozoyote na combo na Jésus Christ amen. Mais uma vez, obrigado, Profeta Bem-vindo Jim. E para terminarmos com a nossa emissão, Profeta Bem-vindo Jim, quero deixar um conselho acerca ou uma alerta acerca do final de ano. Sabemos que tem muitos planos que o mundo das trevas estão a planejar para que os cristãos ou todos que nos acompanham que possam acordar e estarem mais atentos acerca destes planos que o mundo das trevas está a organizar. Conselho vou dar no todo cristão. Primeira coisa, cristão não procura pão. Não procura libertação, mas cristão procura verdadeiro Jesus Cristo para permanecer na sua vida. Cristo entra na sua vida para tomar conta de sua vida, porque não tem libertação vai te levar no céu. Aí no céu tu vai escrever que esse pastor libertou Shinji, esse pastor tinha quantas casas não, mas aquilo que Cristo procura. Quando ele vai vir aqui no mundo para vir buscar a igreja, você também tem que voltar junto com ele. Bem amado, recebe Cristo como Senhor Salvador. Bem amado, sai na mentira, sai na prostituição, sai no roubo. Deixa toda a vida mal tu costuma fazer, deixa. Entra no caminho de verdade. Irmão, não sabe, pode ser amanhã que isso vai vir. Pode ser a noite de hoje que isso vai vir. Pode ser amanhã, depois da manhã. Aonde tu vai ir? Aonde tu vai com aquele casa que vocês procuram? Recebe Cristo, pratica a palavra de Deus na sua vida, Deus te abençoa. Merci, prophète Bem-vindo. Lilobani asuka otikela bana nzambe ndenge to sisi émission na biso to comme na suka ya émission na biso. Ça va, merci le basuka na roloba. Et dans la délivrance montée au même na lola et la prophétie montée nzamba donc prophète Bienvenu au prophète pour battre combien non tout ça pour na biloko anate tout ça pour na ngote tout ça mon aller église nzembe écouter ma distraction ba prophétie ba délivrance ba pasteur ba zola ba lobe ba to tombo la Christ to tombo la nzambe ba kombo a pasteur ba kombo ba église et yebani ko le kanzambe eza pasi na mona blo na sala nga pasi mingi na pesa nzambe merci pesa nzambe pesa ngai patience na musala oyo nzambe sunga nga vraiment sunga ezalaka Kristo ga yelelo ndeko na mona moto te parce que natali kutu muto babwakele mbasu paso eza na mbasu e bon so pasi ya lifelo ndeko eza ndenge nini pasi wana ya lifelo nazokelo mawe yo tilelo za na bakisi tilelo za ki muyibi wana kindumba oza kaka bana nzambe tilelo ndeko se repenti boye ya mwana nzambe toyebite e uzala lobi sima lobi toyebite eske yoko kende
toko tikala ndeko moma yango loko l'église non a se moma o se repentir solo se repentir solo na telemate pona mikumisa na kumisa kombo église non oto zolo bela Yesu Kristo aya akuta yo oza prêt era zozonga azono délivrance nyonso et otikala ndeko OK na li felo na délivrance tayo OK na li felo na banda kuna yo bato ba distraction ba pasteur ba demena vanti ndeko bima na kuba bato wana oyebiki mabe kabwana na bango tambola na volonté ya Nzambe nyonso mutapambola ka Nzambe nazwa te na ba loge bo mona ngate pe ba kubu bo mona ngate naza kaka na position na ngai timukolo Nzambe okomisa nga oyo lingi nga na koma noki ngai me Nzambe okomisa oyo linga na koma na kokoma yango ata bandoki boloki ata bo bloquer nyonso bo osala na kokoma kaka kote Nzambe na koma parce que mutu moko te akonsera Nzambe azali oyo c'est important nazala kaka na écoute pe na présence na ye oyo c'est important yango wana kola pambola yo demeurer fidèle ti kozonga Yesu Kristo. Obrigado, profeta. Bem-vindo, Jimmy. Terminamos agora com a nossa emissão. Obrigado mais uma vez, profeta, por tirar o seu tempo para fazer conosco aqui a nossa emissão. Deus abençoe também pelo teu sacrifício. Você abandonou filho ali. Você é uma responsável mais da casa, mas até agora está na obra de Deus. Deus também lembra de ti. Amém. Obrigada também, Mamãe Madotumba, nossa jornalista em Lingala. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa e têm acompanhado, a todos que apoiam também este ministério fora do país, todas as famílias que nos acompanham na Europa e as famílias que nos acompanham também aqui, a sede da Graça Divina que encontra-se em Angola, Luanda, no Golfe 1, na rua direita para quem vai para o Avô Cumbe, na entrada do campo do Arreio. A Igreja Graça Divina, também que temos nossos cultos semanais, às quartas-feiras e às sextas-feiras, e nos encontrarmos até o próximo programa. Merci bosso, merci mingi na prophète bem-vindo, merci prophète pour na présence na yo, pe explication claire et pe si peuple dédié. Merci kola pambola yo pe na ndenge otiki batana yo zana mafalo sala otiki yango ozo se sacrifier pour musala Nzambe akanisela yo akanisa pe libota na pe bana na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen prophète. Merci na staff nyonso oyo ba assisté ba sali biso musala kitoko. Merci na frère Patungolo. Merci na sœur Godeline, merci na sœur Teresa, merci na sœur Luisa ndenga za ko assister azana ga obe satana. Merci mingi. Programme na biso ya semaine ezali tozara na kilte mercredi pe vendredi de 15h30 à 19h30. Mercredi tozara na kilte ya victoire, vendredi tozara na kilte ya prophétie. Siège na biso eza awa na Angola na Luanda. Mutu nyonso oyo alingi kobenga alingi asolana mosali na Nzambe, numéro ya téléphone ezali plus 244 922 07 86 76. Soko oza na besoin ya kosolana mosali na Nzambe, benga ye akotalisa yo o nini eza na kati ya libota na yo, makambo eza na spiritualité kati ya famille na yo, ko hésiter te koyoka soni te. Bien aimé, batu misusu bazokende hôpital, baza na maladie inguérissable, maladie wana ezalaka spirituelle, kaka Nzambe mutu apesaka guérison. Bien aimé, ko hésiter te obenga ako répondre yo na ba question pe a osala o ba prière. Bokota na page na biso ya Facebook, bo mona ba intercession ezali, ba enseignement ezali pona koyeba ndenge nini ya ko sambela pe ba enseignement wana e ko aider biso pe biso nyonso e daka biso pe pona koyeba mingi makambo oyo etali Bible.
bien-aimé mutu nyonso akolaka malembe ezaka ate soki balobi ke yo za chrétien de yo oyebi Bible non. Bokotaka na page mpona bozwaka ba connaissance eza vraiment très important na bomoi na biso. Topesi susu merci na bato nyonso ya libanda o bazo soutenir tonga na biso. Merci na famille Kivava, merci na famille Mayamba, merci na papa Doudou na Afrique du Sud, merci na famille Kazadi, merci na papa Pierre na Gabon pe na mama Sylvie na Gabon, merci na bato nyonso o bazolanda biso o totangi te to pesi sou. Merci na Sœur Grâce na Paris, merci na frère Bienvenu na Toulouse, merci na Sœur Alice na Brésil, merci na mama Chouchou na Kinshasa. Merci na bato nyonso pe awa o bazo soutenir etonga na biso to bosa bino te totanga te. En tout cas boza toujours na kati ya motema ya grâce divine. Bien-aimé, to kuta na mercredi na kilt na biso ya victoire soki Jésus-Christ azongi te. Ciao.